O que está por trás dos nossos atos? Qual a verdadeira motivação do nosso coração? Com essas duas perguntas, estamos dando início à nossa 8ª videoaula das nossas lições de adulto da nossa escola dominical. Desde já cumprimento a todos com a paz do Senhor e quero desejar-lhes boas-vindas ao nosso vídeo, mais um momento de aprendizado da preciosa Palavra de Deus. Estamos continuando o nosso segundo trimestre, que traz como assunto principal os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. Nossa lição de hoje traz o seguinte tema: sendo verdadeiros. Nosso texto áureo encontramos em Salmo capítulo 32 e versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Jesus condena veementemente a ação dos escribas e fariseus, porque eles transpareciam ser uma coisa quando de fato eram outra completamente diferente. Deixavam transparecer uma aparência de piedade, uma aparência de devoção a Deus e tal, mas o coração estava longe do Senhor, como o próprio Deus diz. Este povo me honra com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Isso é hipocrisia. Honrar a Deus com os lábios, porém o coração está longe dele. Nossas motivações contam muito. Por isso, a lição nos traz essas duas perguntas. O que está por trás dos nossos atos? Qual a verdadeira motivação do nosso coração? Mateus capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4, nós temos o seguinte texto: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Deus quer que sejamos sinceros, Deus quer que sejamos verdadeiros, Deus quer que vivamos para Ele e não nos preocupemos em agradar as pessoas fazendo algo que verdadeiramente não está no nosso coração. Deus quer que sejamos sinceros. Introdução. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Quer dizer, não é agradável a Deus quando nós fazemos o bem a outras pessoas pensando em ser aplaudido, pensando em ser glorificado por outras pessoas. Nosso primeiro capítulo vai descrever para a gente ou definir o que é hipocrisia e vamos falar um pouquinho sobre o ato de dar esmolas. Qual a definição de hipocrisia? No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel. Ou seja,
um personagem em uma obra teatral. O que isso tem a ver com alguém ser hipócrita é que o personagem que está fazendo um papel num teatro, ele não é aquele papel que ele está fazendo. Ele é outra pessoa, com sentimentos diferentes, mas é possível que o hipócrita, ele ali faça seu papel de bonzinho, até mesmo deixe correr lágrimas dos olhos, quando no coração não existe a compaixão. Então o hipócrita, ele parece ser uma coisa, mas de fato ele é outra, completamente diferente. Então o uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus capítulo 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Por isso que Jesus falou, capítulo 6 de Mateus, versículo 6. Tu, pois, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, orarás ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quer dizer, o que a pessoa de fé faz? Faz em secreto, porque sabe que Deus está vendo, porque sabe que Deus está ouvindo a sua oração. O que o hipócrita faz? Ele faz chamando a atenção das pessoas para si, atraindo as pessoas, porque as pessoas vejam o que ele está fazendo e comecem a dizer: nossa, como ele é espiritual, nossa, como ela é espiritual, as pessoas são atraídas a glorificarem essa pessoa. Quando você faz em secreto com Deus, somente Deus está vendo. Então o Senhor, como diz o texto aqui, olha, te recompensará publicamente. Deus honra. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, é sempre ser visto. Quando ele não é visto, ele entra em pânico, ele se desespera, ele fica chateado, ele se decepciona, porque ele está esperando uma glória, Então é isso, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo, que conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo, porque aí quando ele fizer alguma coisa para alguém, ele vai fazer com compaixão genuína, verdadeira, ele vai fazer porque verdadeiramente ele se importa, ele se interessa com essa pessoa, não porque ele está querendo ser visto. Então, com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente sentir outra. Ele vai ser uniforme, ele vai ser, como é que eu posso dizer, ele vai ser reto, ele vai ser perfeito no que faz, porque a sua motivação é perfeita. Quando há uma motivação perfeita acompanhada de uma ação perfeita, então a obra sai perfeita e Deus é glorificado nisso. Mas quando há uma intenção, porém a prática é outra, com a intenção de ser glorificado diante das pessoas, isso é hipocrisia, querer atrair glória para si próprio. Às vezes até se fazendo de espiritual sem ser. A justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. E sobre essa questão de espiritualidade, quem quer ver a nossa espiritualidade é o Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos nos mostrar para ninguém, é Deus que quer ver em nós uma verdadeira espiritualidade. É Deus que quer ver em nós a genuinidade de um cristão, não as pessoas. Claro que um cristão genuíno e verdadeiro automaticamente, pelo fato do seu interior estar transformado e cheio do amor de Deus, claro que vai haver ações, ações benéficas para as pessoas e tal. Mas não é preciso você colocar no outdoor.
Não é preciso se colocar na propaganda. Olha, fazer propaganda, eu estou fazendo bem para fulano, já beneficiei tantas pessoas e tal, porque aí você está atraindo a glória para si. Por isso que o Senhor disse, olha, se der com a mão direita, dê de modo que a esquerda não veja, né? Porque a glória será do Senhor. Você levará essa pessoa a glorificar a Deus e você foi apenas um canal, né, de Deus para abençoar. Então é isso. A justiça pessoal, falando sobre a justiça pessoal, né? Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-o de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quem faz algo, quem pratica obras para ser visto pelos homens e ser aplaudido pelos homens, ele vai receber algum galardão? Vai. Verdade, a própria Bíblia diz isso, que ele vai receber o galardão. Porém, o galardão dele será apenas o aplauso, o galardão dele será apenas o elogio, né? Mas diante do Pai não vai receber nada. Por isso que o Senhor disse assim, ó, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu, porque o que ele queria ele já recebeu. O que era o principal na vida dele que ele queria receber, ele já recebeu, que foram os aplausos, que foram os elogios. Nossa, fulano, você é demais, você é o máximo. Muito cuidado com isso. A gente não precisa, nem deve nunca permitir que o nosso coração se iluda com esse tipo de esperança. O que nós temos que esperar é que Deus se agrade das nossas obras, das nossas ações, de nós mesmos. Aí sim, meu irmão, aí você está fazendo como o próprio Jesus ensinou. Você está juntando tesouro no céu. Quando você faz as coisas que Deus te agrada, né? Você faz alguma coisa para o seu próximo, porém você fez na intenção digamos assim, de Deus mesmo ver o que você está fazendo, e você sentiu compaixão por aquela pessoa, então a tua motivação é você se compadeceu de alguém, claro, Deus viu isso, né? E isso é guardado como tesouro no céu. Isso vale a pena, isso tem galardão diante de Deus. E o galardão do Senhor é bem maior do que os aplausos dos homens, disso pode ter certeza. Então, os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que nos fala o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que tem que estar no coração do cristão. Fazer as coisas para a glória de Deus. Observe também Colossenses capítulo 3 e verso 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que não há mérito nosso. Os méritos é de Cristo Jesus e do próprio Pai que enviou Jesus para o nosso bem, não é verdade? É isso que Deus deseja, que a gente o glorifique, que a gente o exalte desta forma. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos, por exemplo, em atos de oração, né? Você fazer propaganda de si próprio. Eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração, eu oro tantas vezes por dia, eu oro tantas vezes por semana e tal, eu jejum, eu faço oferta. Eu não posso pegar em dinheiro que eu tiro minha oferta para a igreja, eu tiro minha oferta para os mais necessitados. Você não precisa falar para ninguém. É correto? É a vontade de Deus fazer essas coisas? Sim, porém você não precisa fazer propaganda para ninguém. Absolutamente para ninguém. É uma coisa entre você e Deus e a pessoa que você está ajudando. Seria mais conveniente, mais coerente você fazer uma ajuda para alguém se falasse: olha, fala para ninguém não. Deixa entre nós e Deus. Porque Deus viu, né? A pessoa ficou grata.
A pessoa glorificou o nome do Senhor. Deus, graças eu te dou, porque realmente eu estava precisando e o Senhor usou o irmão fulano, o irmão cicrano lá para vir aqui me ajudar, trazer essa cooperação, essa ajuda, tal, essa oferta. Muito obrigado. Tá bom demais. Você não viu a pessoa falando isso é entre ela e Deus, no particular dela. Você não precisa colocar no Facebook, hoje dei 10 cestas básicas na comunidade tal. Hoje fiz isso. Não, você não precisa colocar nas redes sociais. O texto bíblico ensina que a gente deve tomar cuidado quanto a essa questão de exibir a justiça pessoal. Muito cuidado com isso. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração, o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que são as nossas ofertas, nosso espírito, que é a nossa oração, e nosso corpo, através do jejum. E são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus e não ao seu próprio nome, não à sua própria pessoa. Então, tudo que você fizer em atos de justiça, sua contribuição para a ajuda do necessitado, sua contribuição na tua congregação, a tua oração, o teu jejum, é você e Deus, é Deus e você. Isso deve ser fruto de uma vida ativa, dinâmica na presença de Deus. Resultado de um caminhar com Jesus. E o resultado de um caminhar com Jesus é expresso em atos de generosidade e gratidão. E isso, quanto mais você faz com gratidão ao Senhor, coração generoso, mais você se sente bem na presença de Deus. Então não é preciso colocar nos comerciais. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro. Olha, eu fiz tantas horas de oração, tantos dias de jejum. Não precisa colocar nos comerciais. Não precisa colocar nos anúncios. É algo que os céus registram. É algo que o Todo-Poderoso não esquece. Lembra de Cornélio? Tudo o que Cornélio fazia, não foi ele que foi fazer propagandas. O próprio Deus que disse, enviou o anjo para dizer, olha, as tuas esmolas, as tuas orações, o teu jejum tem subido, tem ficado em memória diante de Deus. Deus não esquece. Então não precisa a gente fazer alguma coisa e esperar que alguém bata a palma para a gente, ou esperar que faça uma carreata de gratidão para a gente, de forma nenhuma. Capítulo 2. Qual é a motivação do teu coração? Tópico 2 nos traz o seguinte assunto: auxiliando o próximo sem alarde. É dentro daquilo que a gente já vem falando, Quando você auxiliar alguém, você não precisa fazer propaganda do que você está fazendo. A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus, como também nos ensinos do próprio Jesus. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente,
A generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que, às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Qual deve ser a motivação? Deve partir do que mesmo? Deve partir da gratidão por todo o benefício que você já recebeu do Senhor. A nossa generosidade tem que ter sua origem aí, nesse ponto. Deus me ajudou, Deus me abençoou, agora eu quero ajudar essa outra pessoa, como forma de gratidão a Deus. Eu sinto que essa pessoa, percebo que essa pessoa necessita, então vou lá, vou ajudar ela. Não por outro motivo. Eu vou ajudar essa pessoa para que ela me aplauda, né? Para que ela fale de mim para outras pessoas, diga que eu sou gente boa e tal. Não. Motivação tem que ser a gratidão a Deus, né? Pelo que você já tem recebido do Senhor. E aí você expressa sua gratidão com gestos de generosidade para com o próximo. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O que queremos com isso, na verdade? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, conforme diz Tiago capítulo 1 e versículo de número 27. Ou seja, por conhecermos a Deus, por termos recebido o amor de Deus, por sermos beneficiados por Deus, até mesmo sem merecer, nosso coração deve se inclinar a ajudar essas pessoas que não têm aonde encontrar ajuda por si próprios. Por exemplo, quando esse texto foi escrito, órfãos e viúvas eram pessoas desamparadas. Eram pessoas que não podiam, não tinham com o que nos retribuir. Por exemplo, se você fizesse algo para uma viúva nos tempos de Jesus, ela não poderia te retribuir porque ela não tinha. Essa mulher era sustentada pelo marido. O marido veio a óbito, morreu, então agora ela ficou completamente desprovida de qualquer bem. Como também o órfão. Porém, o Senhor nos ensina na sua palavra que nós devemos ajudar essas pessoas justamente sem esperar receber nada em troca. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo bem. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em nossa vida. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois, procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não haja assim, não teremos parte no seu reino. É o que está bem claro em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Quer dizer, praticar a justiça, porém com a intenção certa. Fazer o bem, porém com o propósito, o objetivo, a intenção do coração certa. Porque mesmo fazendo o bem, se a intenção for errada,
não estaremos depositando tesouros no céu de forma nenhuma. Estaremos nos autocondenando, ficando no mesmo nível dos fariseus hipócritas. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas, como diz o texto bíblico. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, claro, que quer dizer tornar público. Você ofertou? Ofertou? É você e Deus. Não há necessidade de tornar isso público. Não há interesse nenhum da parte de Deus que o que fazemos em termos de oferta deva ser compartilhado com outras pessoas. De forma alguma. Quanto à forma correta de ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Começando da congregação. Você vai ofertar? Você pretende ofertar? Então procure um meio para que você faça essa oferta de uma forma que ninguém esteja vendo. Se você puder ofertar sem que ninguém veja, melhor ainda. Tá certo? Não devemos chamar atenção para o que fazemos. Há pessoas que fazem questão. Vai entregar uma oferta, ele chama atenção assim, de todo mundo, estende a mão, né, com aquele valor, com aquela quantia ali para todo mundo ver. Aqui minha oferta. Outra pessoa vai dizimar, faz questão de chamar a atenção das pessoas em público ali. E aqui meu dízimo. Você não precisa fazer isso em público. É algo entre você e Deus. E se é entre você e Deus, quanto mais discreto for, melhor. Tá certo? Então é isso aí. Nosso terceiro e último ponto dessa lição fala que Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa, nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer amanhã. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. Até o que você vai pedir, Deus já sabe. Deus já sabe tudo. Talvez você diga, não, pastor, então por que orar? É porque é um relacionamento. Oração não é somente pede aqui e dá lá de cá para cá. Não. Não é pede e dá. Oração é relacionamento. Como Deus é um Deus pessoal e você também é uma pessoa, então uma pessoa chega para outra e conversa. É uma maneira de você manter essa aproximação do Senhor, um diálogo, um respeito, uma honra, né, de filho para com seu Pai Celestial. Oração não é somente pede. Me dá, abre aí para mim entrar, abre a porta para mim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, é um relacionamento. Entende? Mas que Ele já sabe tudo, Ele já sabe, isso é fato. O Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade. Veja que aqui tem um destaque interessante, né? Um destaque interessante aqui no texto. O trabalho da caridade. Quer dizer, Deus não se agrada de qualquer trabalho. Porque eu faço muito, eu faço isso, faço aquilo. Mas esse trabalho tem como motivação a caridade? O que motiva esse trabalho é o amor? Então está aprovado, né? O trabalho da caridade que foi mostrado para com seu nome. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa.
Isso mesmo. O motivo que os impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. Quando alguém faz alguma coisa que eu aplaudo que essa pessoa fez, eu estou aplaudindo porque eu estou vendo o que ele fez. Mas eu não estou conhecendo a motivação do seu coração. Por que ele fez aquilo? O que o motivou a fazer aquilo? Deus é tão maravilhoso que Ele sabe tudo. Sabe a motivação do coração de todos nós. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, conforme podemos encontrar em 1 Samuel capítulo 17, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso, praticam suas obras no anonimato. São pessoas que não querem aparecer em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. Qual é a motivação do cristão verdadeiro aqui? Por amor ao Pai e por querer agradar. Amor a Deus e querer agradá-lo nos leva a praticar boas obras, boas coisas. Fazer o que é certo, o que é correto. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem. Lembrando de que aquele que sabe fazer o bem não faz, também está pecando. Por quê? Porque está se omitindo de fazer o bem. E a nossa maior missão é fazer o bem. Só que esse fazer o bem tem que ter uma motivação. Amor ao Deus Todo-Poderoso e o desejo de agradá-lo em tudo. E, claro, amor pelo próximo também, né? Amor a Deus e amor pelo próximo. Então nós concluímos dizendo que por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade. Sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a justiça dos escribas e fariseus, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. O que nós aprendemos hoje nessa curta videoaula? Tudo que você fizer na obra de Deus, tudo que você fizer no seu dia a dia, visando ajudar alguém, não precisa tocar a trombeta, não precisa colocar nas redes sociais, não precisa colocar nos comerciais da TV, por exemplo. Não precisa colocar no outdoor para todos que passam na estrada poderem ver o que você está fazendo. O que você faz em oculto, o teu Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, recompensa publicamente. Que Deus abençoe e vamos viver os princípios da palavra do Senhor, nosso Deus, valores do reino de Deus. Com certeza, Jesus se agradará de nós. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.